Boa noite, gente. Antes da gente começar o falatório, eu peço licença para a gente fazer uma prece, ajudar especialmente a mim a conseguir falar com proveito, tá? Rogamos a espiritualidade da casa, aos irmãos benfeitores, aos espíritos, guardiãs de cada um, que possam nos ajudar, nos intuir nesse momento, auxiliar a cada um dos que tenham acesso a essa mensagem, que possam se beneficiar de alguma forma, que possam encontrar força, fé, paz, para perseverarem, enfrentarem e superarem as adversidades que porventura estejam enfrentando. Muita paz ao seu coração, que Jesus te abençoe. Pois bem, olhe, já há algum tempo eu queria vir, recebi até o convite para vir, não pude por conta de atribuições, enfim, faculdade, aí você tem prova, aí tem uma série de circunstâncias que me impediram de vir antes. Eu queria ter vindo antes, mas não deu. E aí, quando a gente realmente conseguiu confirmar a data, muito generosamente me foi aberto o tema para que eu pudesse escolher. E já há algum tempo eu pensava na importância de refletir sobre esse tema. E, sobretudo, por conta do momento em que a gente vive, que é um momento onde a gente identifica a sociedade assim, muito polarizada, os ânimos exaltados demais, as pessoas com uma agressividade fortuita, troca de farpas, tanto em rede social quanto no convívio pessoal. Os ambientes sociais que a gente frequenta, às vezes tem discussão por nada, enfim, os ânimos andam muito exaltados. E eu penso que um tema que pode ajudar a gente a refletir sobre esse momento e sobre o nosso lugar nesse momento social do nosso querido Brasil, do nosso querido Pernambuco, da nossa querida Recife, é o tema do livre-arbítrio. E aí, bom, antes de entrar especificamente na contribuição generosa que a doutrina dos espíritos traz acerca da temática, eu me permiti fazer uma alusão a fim de que a gente pudesse, aprofundando o raciocínio, chegar no que a doutrina espírita tem para oferecer. Pois bem, e aí essa alusão, essa imagem que eu vou criar, eu vou pedir a ajuda de vocês para adentrarem nessa reflexão junto comigo. Olha só, imaginem, vamos tomar um espaço plano. Então você tem um espaço, uma área plana, né? Reta. E aí vamos imaginar nesse espaço plano a existência de dois pontos. Eu estou nomeando a título de uma maneira aleatória um ponto A e um ponto B. Suponhamos ainda que o nosso desejo, o nosso objetivo seja o de sair do ponto A e seguirmos até o ponto B. Pela lógica, pela ciência, inclusive comprovado, caminho mais curto, a reta, né? Mas, acontece que nem sempre esse caminho mais curto ele é tomado. Na vida, inclusive, é meio assim, né? E eu diria
até objetivamente falando mesmo, as nossas estradas, elas nem sempre são retas, né? E aí o que acontece é que, às vezes, em relação àquele caminho que seria o caminho mais curto, a gente tem um outro caminho que é feito, que é um leve desvio, né, daquele caminho que seria o caminho mais curto pela lógica, né? Às vezes acontece de, em relação a esse que é o caminho mais curto, não se efetua um leve desvio, se efetua assim um desviozão. Você não segue o caminho reto e não faz um pequeno desvio, mas você dá uma guinada grande assim até você chegar no ponto onde você deseja chegar e onde é o objetivo chegar. E pode acontecer diferentemente do caminho que seria pela lógica o mais curto, que é a reta, e diferentemente desses outros caminhos que já efetuam rotas alternativas em relação àquele que é o caminho mais curto pela lógica, da gente ter um caminho meio aleatório assim. É quase como o voo de uma borboleta, né? Vocês já pararam para reparar como é que a borboleta voa? Ela vem aqui e faz assim, aí dá uma pirueta e voa para o outro lado. Eu acho curiosíssimo reparar a trajetória da borboleta. É uma coisa meio assim, né? Sai dali, aí vai pelo outro lado e volta, e fica uma coisa meio aleatória assim. Eu acho que a esse ponto dessa exposição já ficou claro qual é o meu objetivo em trazer essa imagem, né? Mas eu perguntaria ainda, antes da gente adentrar nas reflexões mais objetivas e referentes, fazendo referência a essa reflexão, qual seria a dificuldade dessa figura que está seguindo essa trajetória vermelha? Qual seria a dificuldade dela? Será que ela tem clareza do objetivo, do destino? Né? Fica evidente que ela ignora qual é o destino, né? Se ela ignora por desconhecimento, pode ser. Às vezes a pessoa desconhece e segue uma trajetória de acordo com o que julga que é correto, que é o melhor. Mas ela pode ignorar no sentido de negar. Olha, rapaz, você não está sabendo que tem que ir... Não quero saber disso. Mas, rapaz, tem que ir lá. Não quero saber. Né? E aí, gente, trazendo essa que é uma metáfora, né? É uma analogia para a gente refletir sobre os nossos caminhos e refletindo sobre os nossos caminhos, o de cada um individualmente, inevitavelmente a gente reflete sobre os caminhos da sociedade. Eu trago algumas reflexões, ainda me valendo em parte do que essa imagem suscitou. Primeira reflexão, no espaço plano é isso, né, que a gente estava aqui conversando anteriormente, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Isso é científico, né, é lógico. Mas nem todos tomam o caminho reto. E aqui eu estou me valendo desse caminho reto, o caminho espiritual. Como se o ponto A fosse o início da trajetória espiritual e o ponto B fosse o nosso objetivo, a nossa meta, né? Na vivência espiritual e no meio espírita, a gente já sabe o alvo, a meta, o modelo e guia é quem? Jesus, né? Esse é o nosso ponto B. E qual é o nosso ponto A? Eu me dei o trabalho de analisar lá o Livro dos Espíritos para trazer algumas reflexões. A primeira vem da questão 120.
Kardec pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E os espíritos respondem: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Percebe como há essa possibilidade da criatura estar seguindo um caminho alternativo, não porque ela está negando, não porque há um exercício consciente, de uma escolha consciente, em seguir um caminho que não é um caminho produtivo. Não é uma escolha consciente para alguns. É isso que a gente está colocando. Pode haver a possibilidade dessa pessoa realmente desconhecer. Ou ter a informação, no entanto, não acreditar naquela informação, né? Porque chega alguém e te diz assim: rapaz, tomar café faz bem. Aí você: que ótimo, vou tomar café. Aí daqui 10 minutos chega alguém e diz: rapaz, tomar café não é bom não. Aí daqui mais 10 minutos chega alguém: saiu um estudo científico, tomar café faz bem. Aí daqui mais 20 minutos, um estudo de Harvard, dizendo que tomar café faz mal. E a gente fica nesse conflito o tempo todo. É assim com café, é assim com ovo, né? É assim com um monte de coisa. Cada hora um diz uma informação diferente. O leite é um monte de coisa. É que faz bem, é que faz mal, assim, assado e tal. E a gente fica nesse conflito de informações. A quem a gente empresta a nossa credibilidade? Em quem a gente confia? Assim também é no plano espiritual. E eu digo isso porque nem sempre eu fui espírita. Já houve um momento da minha trajetória em que eu não tinha religião nenhuma. E eu carregava comigo esse conflito íntimo, assim: em quem que eu vou acreditar? Em quem eu vou dar credibilidade? Chega um e me diz que o Salvador é Jesus. O outro me diz que o Salvador é Alá. O outro me diz que o Salvador é Buda. Em quem eu acredito mesmo? Em quem eu levo fé? E você fica meio perdido, né? Porque são muitas informações às vezes, e se você é muito criterioso, assim, é muito rígido nesse sentido: eu quero saber, eu quero conhecer a verdade das coisas, às vezes você fica meio confuso, porque são muitas informações. E era como eu me sentia. Eu me sentia meio confuso nesse universo de informações, nesse universo de possibilidades que você pode seguir, nesses múltiplos caminhos que você pode escolher. E aí o que acontece é uma outra reflexão que eu trago em cima dessa imagem que eu propus. O Espiritismo, ele define o ponto de chegada: Jesus. A nossa meta é um modelo. Aquele, no dizer dos Espíritos, aquele modelo a que a humanidade terrestre pode e deve aspirar, né? É ele, é o mestre. Ok, se Jesus é o ponto B, sugere o Espiritismo, diz qual é o ponto B, o nosso ponto de chegada, e sugere o caminho mais curto, / efetivo, que seria o mais efetivo, né? O mais, para dizer com outras palavras, o mais fácil, para dizer com outras palavras, o menos doloroso, né? Isso. Qual é a linha reta? Qual é o caminho da retidão para o Cristo? A meta. Qual é esse caminho? Amor, perdão, compaixão, caridade, indulgência. No Evangelho segundo o Espiritismo a gente tem outros. Benevolência. Tem uma série de palavras lindas para a gente estudar lá. Essas eu considero essenciais. E se a gente parar para analisar, a maioria das religiões se baseiam nelas. Perdão, amor, compaixão, caridade, indulgência, não é verdade? A essência, o coração
das múltiplas expressões religiosas é aí, está aqui. Amor, perdão, compaixão, caridade, indulgência e por aí vai, né? E uma outra reflexão que eu trago é essa, que o Espiritismo define o ponto de chegada e sugere o caminho, que é o caminho reto. Mas ele não nega que existem outros caminhos possíveis, nem os proíbe. Ele não proíbe. Ele não diz, você não pode ir. Não é assim. Ele diz, olha, você que escolhe. Você que decide. Que nem aquele programa, né? Você decide. Aquele programa antigo. Você que escolhe. Eu estou te dizendo que tem um caminho onde as coisas tendem a ser mais fáceis, menos dolorosas, onde você vai gastar menos tempo, menos energia para chegar nesse que é o objetivo, nessa meta, né? Mas se você quiser seguir por outro caminho, paciência. Você vai ter de arcar com as consequências, né? Contudo, ele alerta sobre as possíveis consequências. É isso, né? Causa e efeito. Toda escolha tem uma consequência que ela gera. E isso eu não estou falando somente de doutrina espírita. A gente sabe que na vida, materialmente, é assim. A todo tempo a gente faz uma escolha, se a gente vai por esse caminho, se a gente vai pelo outro caminho, se a gente segue o Waze ou se a gente vai pela nossa cabeça. A gente que escolhe o tempo todo, né? Aí, o que acontece, né? A depender da escolha que a gente faça, vai ter as consequências que a gente vai encontrar lá mais na frente, não sei, né? O que acontece é que, na doutrina espírita, a gente conta com uma bússola e pessoas que conhecem esse caminho, que já fizeram esse caminho e que têm experiência para chegar e dizer, se você fizer por aqui, tem umas consequências que são meio difíceis, complicadas, você vai ter que lidar com elas. Se você fizer esse outro caminho aqui, fica mais fácil. É menos doloroso, você vai conseguir trilhar a sua trajetória com mais tranquilidade, digamos, né? E aí, gente, eu trago uma outra questão do Livro dos Espíritos para ajudar a gente a refletir com mais clareza acerca dessas que eu estou trazendo, são reflexões, né? Questão 121 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Aí os espíritos vão responder: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Aí, é importante só a gente destacar aquilo que a gente vinha refletindo lá desde o começo, né? É uma escolha, é questão de escolha. Se essa escolha é consciente, é uma outra história. Se você está fazendo essa escolha conscientemente, é um outro ponto. Mas, a todo tempo, você é colocado em circunstâncias e você opera escolhas na vida, a todo tempo. Não somente para gerir materialmente as circunstâncias que te rodeiam, mas no que diz respeito à moral, aos princípios, aos valores que você abraça, enfim, a todas as circunstâncias da vida. A vida é isso, é escolha o tempo todo, né? Para que a gente... E por quê, né? E por que tanta escolha? Para que a gente possa desenvolver a nossa consciência, para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência, o nosso raciocínio, através do exercício do nosso livre-arbítrio, arcando com as consequências das escolhas que a gente faz.
acumulando experiência, não é? Até que um dia, tanto conhecimento, tanta bagagem, tanta experiência, a gente já não vai mais errar. A gente já vai ter uma expertise tal em se tratando das escolhas inerentes à vida, que a gente vai ser como um espírito crístico. A gente vai seguir o que precisa fazer, conforme as leis divinas orientam, porque aquilo já foi internalizado pela experiência e pelo conhecimento prático, na prática, né? E aí, ainda dentro das reflexões que a gente pode extrair dessas imagens e dessas questões, eu trago: e não nos é concedido o ponto de partida, o ponto A. Isso depende do autoconhecimento. Assim, vamos dizer, originalmente o ponto de partida é simples e ignorante, espíritos simples e ignorantes. O primeiro ponto primordial de todo mundo aqui foi esse, inclusive do Mestre Jesus. O ponto de partida de todo mundo é esse, espírito simples e ignorante. A gente passa, tem múltiplas experiências nos diferentes reinos, até que a gente está aqui no reino nominal, já tivemos inúmeras vidas para trás. Mas eu diria para você que talvez o mais importante nesse momento e nessa existência sua não seja saber qual é o ponto de partida original, o lá, o simples ignorante. A informação é importante, a gente saber que todo mundo tem o mesmo ponto de partida, que não é uma coisa que uns são criados bons e outros são criados maus, como algumas linhas teológicas propõem, né? Mas a gente ter a informação de qual é o nosso ponto de partida nessa existência. Qual é o meu ponto A hoje, agora? De onde eu estou saindo? Porque isso faz diferença. Como assim? Aí eu vou ser mais claro na minha metáfora, na minha analogia. Digamos que o meu ponto de partida hoje seja enfrentar uma dificuldade digamos, na questão da sexualidade. Digamos que hoje o meu ponto de partida é esse. Se eu tenho consciência disso, de qual é a minha dificuldade, ou seja, entre aspas, qual é o meu ponto de partida, de onde eu estou saindo, eu vou saber que eu preciso me esforçar mais naquele quesito. Assim, eu já fiz vestibular. Acho que vocês já devem ter feito prova também, tudo lá no período escolar e depois, inclusive. A estratégia que eu utilizava na época que eu fiz o vestibular era a seguinte: se eu estou mais fraco em determinada disciplina, eu sou bom em português, mas estou fraco em matemática, qual é que eu vou focar para poder me preparar para o exame? Na que eu estou mais fraco, não é verdade? Isso é uma questão estratégica. E essa estratégia vai fazer com que você tenha resultados a curto e médio prazos mais proveitosos para si mesmo. Porque às vezes a gente se pega repetindo a mesma prática que a gente já disse para a gente mesmo assim: eu não vou mais fazer isso. A gente já se determinou, não faço mais isso, aprendi. Já sei que não devo fazer dessa maneira. Aí, quando menos a gente espera, está lá a gente fazendo de novo. Mas por quê? De onde vem isso? Né? É porque tem alguma questão que a gente ainda não trouxe para a consciência, que a gente ainda não se tornou consciente dela, que a gente age de uma maneira quase que impulsiva, meio que instantânea, mecânica, assim. Quando vê, já estamos lá fazendo de novo. Já está a gente dizendo de novo a mesma coisa que a gente já disse que não ia dizer. Ou então a gente se prepara, né? Não, eu vou conversar com fulaninho para dizer umas coisas para ele, mas eu vou medir minhas palavras. Como é que eu vou falar? A gente fica passando a cabeça, né? Não, eu vou falar assim, eu vou falar assado, e a gente fica ensaiando assim, a gente com a gente mesmo. Porque eu vou dizer assim, eu vou dizer assado e tal. Aí quando chega na hora, o fulano fala uma coisa, desarma a gente
falam 1000 coisas que a gente não tinha nem planejado, perde as estribelas, fala um monte de coisa que a gente não queria, e quando vê, já está aquela coisa meio complicada, né? A gente já se enrolou mais, a situação ficou mais complicada ainda. Então, esse exercício é um exercício de onde eu estou. Se eu estou no lamaçal, eu sei que eu vou ter que utilizar alguma estratégia para sair. Se eu estou num deserto que não tem nada, que não tem água, eu tenho que correr atrás de água. A depender do ponto de partida de cada um, talvez a necessidade imediata mude. Vocês percebem? E percebem como isso, e eu fazendo essa metáfora, essa alegoria, traz para a gente uma impressão que é a seguinte: talvez, não estou sendo taxativo, é possível que uma coisa que seja boa para mim, uma prática que seja boa para mim, ela seja muito boa para você também, para você também, para você também. Mas o que eu estou dizendo é assim, talvez, a depender das especificidades de cada um, a depender da necessidade de cada um, a depender, para me valer da alegoria, do ponto de partida de cada um. Talvez, num primeiro momento, a estratégia mude, seja diferente de pessoa para pessoa, para que a gente tenha mais eficácia em sair de onde a gente está. Entende? Se eu tenho essa necessidade de focar na sexualidade, o outro vai ter, de repente, a necessidade de focar em outro ponto, no ponto do perdão, sei lá. O outro vai ter a necessidade de focar no outro aspecto. Vocês conseguem perceber isso? Como há uma realidade imediata a nós mesmos, que somos nós. A nossa realidade. Nós hoje somos os herdeiros das escolhas que a gente cometeu no passado, e isso não apaga. A gente está aqui carregando essas tendências que a gente construiu. E se a gente construiu essas tendências lá atrás, a gente precisa aprender a lidar com elas hoje, aqui e agora, e de uma maneira objetiva, prática. Quer ver uma coisa simples, mas que ajuda? Por exemplo, você perdeu a paciência. Você perdeu a paciência. Se você voltar no tempo, qual foi a circunstância que me fez perder a paciência? Aí você lembra, não, eu perdi a paciência porque fulaninho me disse tal coisa. Aí a gente pode fazer um exercício da seguinte maneira, ok, alguém te disse uma coisa que fez com que você perdesse a paciência. Isso eu estou fazendo traçando um exemplo para a gente objetificar essas questões que eu estou colocando a título de reflexão. Ok, então uma pessoa disse uma coisa que fez com que você perdesse a paciência, certo? Se fosse outra pessoa dizendo a mesma coisa, teria o mesmo efeito sobre você? Você já passou por essa experiência? Porque aí a gente pode se aproximar mais de qual é o aspecto específico que faz com que você perca a paciência. Quando a gente torna essa análise pessoal o mais objetiva possível, eu perdi a paciência, um exemplo, porque eu fui ferido no meu orgulho. Um exemplo. A pessoa atingiu a minha imagem e eu reagi. Foi isso. Quando a gente toma consciência, quando a gente traz esse conflito que fica ali circulando, às vezes a gente fica com raiva e a gente não tem a possibilidade de pensar com clareza acerca das coisas. Passar da raiva, deixa lá. Depois de um tempo, a gente pegar isso para refletir, para a gente trazer essas questões à consciência. O que é que eu perco a paciência? Do que é que eu tenho raiva? O que é que eu tenho medo? Esses sentimentos que são fundamentais para fazer com que a gente se conheça, que a gente saiba de onde a gente parte, que a gente saiba no que é que a gente precisa focar, onde a gente precisa intensificar esforços para que o resultado
a curto e médio prazo seja mais satisfatório, né? Mais eficaz. E aí, gente, eu trago como para balizar, para alicerçar essa reflexão, uma questão do Livro dos Espíritos que eu acho incrível. Porque olha a audácia do codificador ao fazer essa pergunta para os espíritos. Presta atenção. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Ele não quer melhorar daqui a 2, 3 encarnações, não. Ele quer melhorar nessa. Mas ele não quer assim uma coisa, um caminho que seja uma curva. Ele quer um meio prático e o mais eficaz. Qual é esse? Que estratégia é essa? É como se Kardec estivesse perguntando assim para os espíritos: qual é o bizu? Qual é o macete? Né? E os espíritos, duas informações a esse respeito, né? Uma boa e uma ruim, né? A boa é que tem um macete. A ruim é que o macete também não é fácil, não. Olha lá, um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, né? Quando a gente vai se tornando consciente de nós, das nossas escolhas, as nossas motivações, o que é que nos alegra, o que é que atiça o nosso desejo, o que é que nos causa medo, o que é que nos causa raiva, com que é que a gente se magoa, essas questões objetivas e práticas do nosso cotidiano. Quando a gente se torna consciente a respeito delas, a gente tem uma possibilidade menor da gente incorrer nos mesmos equívocos, porque a gente já tem consciência, pelo menos. De modo que, às vezes, quando o camarada vem lá e começa a falar, e você, já sei, lá vem, aí você já se prepara daqui, né? Você já viu assim: Jesus, amansa meu coração, me prepara, porque eu já estou sentindo que está vindo aí, o rojão tá aceso, já está vindo para o meu lado, eu estou sentindo que vai chegar. Então a gente já se prepara, a gente se resguarda. É essa a estratégia, né? Você antecipa o fato e você, por quê? Porque você sabe que aquele é o seu calcanhar de Aquiles. Se o outro vem e você está desavisado, você perde o controle. E você vai ganhando autocontrole. Quando você se conhece, você vai exercitando isso, né? Me manter centrado, equilibrado, sereno. Independente do que o outro fale. É o outro, o problema é dele. O que ele fala não precisa ser tomado como verdade, é ele. Questão dele. É ele. Agora, se eu me dou, aí fala de mim. Por que é que aquilo me atingiu? É essa a reflexão. Esse é o tesouro que a gente pode escavar das nossas relações cotidianas, né? No trânsito, no trabalho, na escola, no centro espírita, em casa, na família, nos amigos, no grupo do WhatsApp, no Facebook, todo lugar. Esse é o exercício, né? De autoconhecimento e autocontrole. E aí, eu trago essa questão, a 843, que fala sobre o livre-arbítrio. Kardec pergunta: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos respondem de modo muito claro e taxativo: pois que tem a liberdade de pensar e igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. Então, os espíritos são muito claros: o homem tem livre-arbítrio. O homem é dado ao homem escolher o seu caminho. Não é verdade? Aí o que acontece? Tendo refletido sobre essas questões e sabendo que o livre-arbítrio existe, teoricamente a nossa palestra encerrou.
tema livre-arbítrio. A gente refletiu sobre isso. Existe um ponto de partida, um ponto de chegada, um caminho a percorrer. E o livre-arbítrio existe mesmo? Os espíritos estão dizendo, existe. Existe. Você que escolhe. A escolha é sua. Ok, se o livre-arbítrio existe, se a gente sabe qual é o caminho, acabou a palestra, né? Vamos, todo mundo dobra as coisas, vamos para casa. Só que, percebendo assim as circunstâncias, lendo nas atitudes e olhando para o nosso contexto social, eu vou trazer algumas problematizações, se vocês me permitirem. Primeiro é justamente essa que a gente vem repetindo lá desde o comecinho. Essa escolha que a gente faz, que é o que a gente está falando a todo tempo quando a gente trata de livre-arbítrio, ela só é consciente se ela agrega conhecimento e entendimento. Até porque conhecimento e entendimento não são exatamente a mesma coisa. Eu gosto muito de dois conceitos do Piaget, que ele trabalha assimilação e acomodação. Ele diz que a assimilação é você assimila, você entende, você sabe o que é, você sabe de que se trata. Mas a acomodação é quando você usa esse conhecimento para se adaptar à realidade, ou seja, você põe em prática. Aquilo te transforma. Você se compromete com a execução daquele conhecimento, né? Então, ter conhecimento e entendimento é o que faculta à criatura uma escolha de verdade consciente. Porque enquanto ela não tem essa consciência, ela escolhe, efetua a sua escolha, mas não é uma escolha consciente, é? E aí a gente poderia também trazer como uma reflexão a seguinte questão. Na nossa justiça, na justiça material, na justiça humana, existem na justiça humana duas questões, atenuantes e agravantes, né? E quando a criatura ela não tem um conhecimento, ou ela tem um conhecimento parco acerca da lei, aquilo funciona para ela como um atenuante. Ao passo em que quando a criatura tem um conhecimento extenso acerca da lei, acerca daquilo que ela deve fazer, que é o compromisso dela, e ela mesmo assim, mesmo sabendo que não deve fazer daquela forma, ela vai e faz, a responsabilidade sobre ela vai ser maior na justiça humana, que dirá na justiça divina, que é a justiça por excelência, né? Então, essas reflexões são a primeira parte do processo de problematização. É importante que a gente tenha conhecimento e entendimento acerca do caminho a seguir, esse caminho que o Mestre Jesus propõe, acerca do destino a chegar, o objetivo, essa meta que a gente estabelece para a nossa vida. Porque às vezes a gente estabelece objetivos que são assim muito materiais, né? Eu quero obter tal bem, atingir tal cargo, chegar em tal lugar, morar em tal lugar. São objetivos materiais, não é que a gente não vai ter. Pode ter, não tem problema. Mas a gente não pode esquecer que o objetivo principal de estarmos aqui encarnados é estabelecermos esse objetivo espiritual. Que essas questões materiais, elas são como que o pano de fundo para que a gente possa ir exercendo esse desenvolvimento da moralidade, desenvolvimento do conhecimento, da consciência, de uma escolha cada vez mais consciente, mais clara, mais lúcida. E as problematizações que eu prometi, né? Primeira delas, olha só, ok, cada um pode escolher o caminho que quiser. Com isso a gente está bem, nosso coração está tranquilo. Fica até uma coisa meio distante, né?
Se o outro quiser escolher um caminho que não é legal, paciência, a escolha é dele, o caminho é dele. E se quem escolher o mal, entre aspas, né, que a gente viu, não necessariamente o mal é mal, pode ser uma questão de ignorância, né, da criatura, mas e se quem escolher o mal for um ente querido nosso? E se? Aí o negócio fica mais difícil, né? Porque a gente ama essas pessoas. Não fica uma reflexão assim, subjetiva, racional, distante, né? O livre-arbítrio, sim. Todos podem escolher qualquer caminho. Pode. Mas e se essa pessoa que está exercendo o livre-arbítrio for uma pessoa que a gente ama? E se quem escolher o mal for um filho nosso? Gente. Coração de mãe. Coração do pai que passa por essa prova. Vocês conhecem um tantinho do que é a mãe e o pai que passam por essa circunstância, conhecem um tantinho o que é a angústia do espírito protetor. E por quê? Antes de eu chegar nesse ponto, eu vou trazer algumas reflexões que vão ajudar a gente a ir mais adiante, aprofundar um pouquinho mais, para que a gente possa sair daqui certos do que a gente viu e do que a gente entendeu, das questões que a gente vai colocar. Primeira reflexão. Esse mito, que é uma história que o Platão conta num livro chamado A República. O Platão, esse filósofo lá da Grécia, ele propõe esse conceito de moral a partir desse mito, dessa história. A história, basicamente, é a seguinte: há um reino, nesse reino, um dos moradores desse reino, uma pessoa tranquila, trabalhadora, não é da alta classe, né? Enfim, uma pessoa trabalhadora, comum, como qualquer outro. Para me valer de uma expressão que está popularizada no nosso tempo, é um homem de bem. Ele é uma pessoa que cumpre com as suas obrigações, né? Que, enfim, trabalhador, que se dedica à família, um cara fiel e tudo, e tarará, e tarará, e tarará. Mas, na narrativa do Platão, haveria um anel, que é esse anel aí, que tem um poder. O poder do anel é o seguinte: quem usa o anel fica invisível. Ninguém vê. E esse camarada, quando se dá conta, ele encontra o anel, testa o anel, e nas experiências ele percebe que quando está com o anel, ninguém o percebe, ele fica invisível. Quando ele percebe o poder que ele tem, que é esse, que o anel confere a ele apronta de um tudo. Ele invade o reino, dorme com a mulher do rei, enfim, faz tudo o que ele dá na telha, ele vai e faz. Porque ele tem o poder da invisibilidade. E o Platão, refletindo sobre essa história, ele vai dizer que moral é aquilo que a gente faz, mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando ninguém pode saber. A minha mãe, ela é pré-diabética e tem a orientação de não comer doce, né? Na frente da gente, mas quando não tem ninguém vendo, às vezes a gente diz assim: não, esse ano eu vou entrar fazendo dieta, vou entrar fazendo regime.
Aí entra todo empolgado, dia 31. Não, você não vai comer esse prato especial que eu... Não, regime, dieta, já determinei. Já sei como é que eu vou fazer, ok. E a gente vai ali toda animada. E quando não tem ninguém vendo, chocolatinho ali, né? E o Platão vai trabalhar esse conceito de moral. Que a moral de verdade é aquela que a gente diz, não, isso eu não faço. É um princípio norteador. Não, isso aí, não. De maneira nenhuma. Não faço. Não, mas olha, cara, você vai obter tal benefício, vai ser bom por causa... Não, não faço. Isso é moral. A atitude que a gente tem porque está sendo vigiado, porque tem uma câmera, porque tem alguém observando, não é bem moral. A gente está sendo tolhido, forçado a seguir uma norma. Se aquilo é moral ou não, a gente só sabe quando não tem ninguém observando, ninguém vendo, nenhuma câmera, nenhum registro, é só você e a sua consciência. No Evangelho tem um item maravilhoso, se chama O Dever. E ele fala sobre isso, sobre essa escolha que a gente opera quando a gente não deve satisfação a ninguém. É você... Só tem você ali, encarnado, mais ninguém. O desencarnado está assim. Mas é um detalhe, né? Alguns não têm nem mediunidade, eles veem, o problema é deles, quem sabe é eles. Eu estou aqui, eu vou fazer o meu, né? E aí é nesse momento, essa escolha, que é onde a gente mostra qual é o nosso caráter, de verdade. E se eu escolho bem, mas por um instante passou na minha cabeça, poxa, dava para escolher o outro lado. É porque eu ainda estou assim, né? Pendendo um pouquinho, meio capenga, né? Eu ainda não estou caminhando a passos firmes, né? Eu ainda estou manquitolando um pouquinho nesse caminho, nessa trajetória, até chegar no meu objetivo. Ainda estou fortalecendo as pernas, os músculos, para conseguir caminhar com mais altivez. Então, gente, uma outra questão é, qual seria a diferença da ação de um espírito protetor para um espírito obsessor? Qual seria essa diferença? Na ação, do modus operandi, do modo de agir sobre o encarnado. Qual é a diferença? Tem uma que é a mais óbvia, a mais clara, que é essa ação que objetiva uma coisa positiva, né, dos espíritos protetores, sempre orientando para o bem, para que a gente progrida, para que a gente se torne consciente, para que a gente desenvolva a nossa moral e tudo. Ao passo em que o outro deseja o contrário, ele quer ver a nossa queda, a nossa infelicidade, o nosso fracasso, esse tipo de coisa. Ok. Essa é a mais óbvia. Existe uma outra diferença, que é uma diferença que diz a respeito do modo de ação. Ele é sugestivo. Ele sugere para você. Às vezes ele sugere para você na hora, aí você fica na dúvida, será? Será? Às vezes você dorme no desdobramento do sonho, ele te pega, te leva para conversar, explica para você, rapaz, a circunstância é essa, presta atenção. Se você escolher por esse caminho, vai ser assim, vai ser essa conversa com você, te explica um monte de coisa, aí você volta para o corpo de novo. Será? Ih, rapaz, será que é isso mesmo? Né? E se você escolhe o outro caminho, diferente do que o espírito protetor está te orientando, ele não vai te abandonar por causa disso, não. E também vai respeitar. Livre-arbítrio. É uma lei divina. O espírito protetor respeita e trabalha com ela. Por isso que a ação é no sentido de orientar, sugerir, né? Ao passo em que o obsessor é assim, ele respeita o seu livre-arbítrio, não vou mais beber. Não, né? Aí arruma um cara para atravessar o seu caminho para dizer, rapaz, vamos hoje.
Vamos, estou indo agora, vamos agora. Eu disse, não, vai para lá a tentação. Aí daqui a mais um pouco vem outro. E as circunstâncias vão aparecendo, né? Por quê? Porque ele só desiste quando você faz como ele quer, porque ele quer te controlar. Ele não respeita o espaço do teu livre-arbítrio. Ele não respeita. Aí, qual é a questão? Ele só vai até onde a providência é permitido. Até onde a providência divina acata aquela interferência, a fim de que você possa desenvolver os recursos internos para resistir pela sua própria vontade, mesmo quando não tem ninguém vendo, né? E uma outra, para reforçar e amarrar essa questão, que é essa ação, né, de sugerir e estimular, não forçar, sem lesar as consciências. Então eu vou começar a trazer, a partir de agora, algumas questões, para a gente ir caminhando para o término dessa intervenção, né? Livro dos Espíritos, questão 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios. Certamente que podeis e até deveis, o quê? Orientar. Podes e deves, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Olha o que o Espírito está dizendo. O ato de ir com força, querendo impor ao outro o seu modo de pensar, ainda que o seu modo de pensar esteja correto, é isso que o Espírito está dizendo. Ainda que você esteja correto e querendo orientar o outro a seguir um caminho que está mais correto, está mais para o caminho reto do que para aquele outro que efetua uma curva, né, um desvio, ainda que a sua orientação esteja mais para o caminho reto do que a escolha que o outro está querendo fazer, se você for forçando, obrigando, intimidando, coagindo, esse equívoco seu seria mais grave do que a escolha equivocada daquele que está escolhendo, às vezes até por ignorância, como a gente viu, né? E o que ele continua: se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Pensa numa frase que a gente precisa, assim, ler de vez em quando. Porque quando a gente vê uma criatura que a gente ama fazendo uma escolha equivocada, às vezes a gente entra em desespero. Mas a gente precisa se fortalecer nessas leituras e nessas reflexões para que a gente saiba qual é o nosso lugar. O que é que nos compete fazer? Como a gente pode intervir? E aí, gente, 2 pontos que eu sugiro a quem tiver o interesse, a curiosidade de ler um pouquinho mais, de refrescar essa leitura, essa lembrança, essa memória, que são os itens que tratam da liberdade de pensamento e da liberdade de consciência, que estão lá no Livro dos Espíritos, tá antes do item que trata do livre-arbítrio. Então, é uma sequência: liberdade de pensamento, liberdade de consciência, livre-arbítrio, todos ali juntinhos no Livro dos Espíritos, uma série de questões incríveis. Eu selecionei algumas e é o que a gente vai ler para a gente encerrar. 836. Tem um homem o direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência.
Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações do homem para com o homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Então, a gente não tem esse direito de pôr em embaraços a liberdade de consciência, nem a liberdade de pensamento. 837. Que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar é fazê-los hipócritas. Não é? Na sua frente, filho, não é para fazer. Aí ele, na sua frente, ele vai, faz tudo bonito. Aí quando está por trás, quando o anel da invisibilidade entra, ele faz do jeito que ele quer. Será que esse é o modo mais eficaz que a gente tem? Entende? Essas as reflexões. Vamos mais. Questão 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Aí os espíritos vão responder e tem um comentário incrível do Kardec. Os espíritos respondem: podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Você pode reprimir a ação maléfica, mas a consciência vai da criatura, né? Quem é que tem esse poder de transformar a consciência? Algum encarnado? Algum espírito? Indo de encontro à lei do livre-arbítrio? Não existe essa possibilidade. Kardec é mais claro, olha o que ele diz: reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é tentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença à liberdade que ela conserva integral. Ou seja, ele valora aí as leis, a ação penal. Por quê? É uma repressão, uma ação que é maléfica. Se a ação é maléfica, se lesa alguém, essa ação precisa ser combatida. Ok, isso é um ponto. Agora, se desse combate é uma ação que é perniciosa, nociva ao seio social, a um grupo de indivíduos ou a um indivíduo especificamente, se daí haverá um processo de transformação de consciência, só o tempo dirá, né? E, no dizer dos espíritos, um modo menos eficaz de fazê-lo seria através da violência. Eu vou trazer ainda essa reflexão, que eu acho que é interessante, não para suscitar querela, nem para suscitar discussão, porque esse conceito das crianças índigo surgiu através do trabalho de alguns médiuns aqui no Brasil e foi contestado por pessoas que a gente tem respeito, tudo, dentro da doutrina. Então, longe da gente discutir se o conceito das crianças índigo é verdadeiro ou falso, eu acho que tem uma reflexão que é mais importante, mais relevante, especialmente a esse tema que a gente está trazendo, que a atitude, no dizer desses médiuns, que caracterizaria essas crianças índigo seriam espíritos questionadores. Se criança índigo existe ou não, eu deixo a liberdade de consciência de cada um. Agora, que existem crianças que a gente tem recebido reencarnando e que elas são extremamente questionadoras, vocês sabem, é verdade, né? É verdade. E elas questionam não somente quando o conteúdo da lição que a gente está tentando passar, no entendimento delas, sabendo que elas têm uma bagagem espiritual, às vezes maior até do que a nossa, se quando ela olha e ela julga que aquela ação é equivocada, ou que aquele conteúdo está equivocado, ela questiona. Por que é que você está mandando eu fazer isso, quando o certo é fazer isso? Ou se a gente orienta o certo, mas de um modo equivocado, com violência, impondo, você só vai fazer se você fizer dessa maneira. Ele questiona também. Ele peita. Ele diz, não, está certo. Aí você dá as costas, ele vai e faz, para te testar. Porque é um espírito questionador, né? Ele fica questionando, peitando a autoridade assim. Quem é você
Como se ele quisesse dizer isso, né? Quem é você para me dar essa lição? Está errado. Então eles questionam tanto o conteúdo da lição quanto o modo de passar essa lição. E a gente reflete que o modo de educar também importa. Não somente o conteúdo daquilo que a gente educa. O modo como a gente educa também importa. E aí, gente, para a gente encerrar, eu já estou em cima da hora, eu trago um trechinho do Paulo Estevão. Na parte 2, capítulo 3, Pedro está tendo uma conversa com Saulo, e ele diz o seguinte: concedamos que pudesses atrair para o mestre toda a cidade, Saulo. Saulo querendo, converter todo mundo e tal. E Pedro diz: concedamos que pudesses atrair para o mestre Jesus toda a cidade. E depois, a verdade é que poderias atrair, nunca, porém, converter. Se Jesus, que tudo pode nesse mundo, sob a égide do Pai, espera com paciência a conversão do mundo, por que não podemos esperar de nossa parte? A melhor posição da vida é a do equilíbrio. Olha a fala. Não é justo desejar fazer nem menos nem mais do que nos compete. Mesmo porque o Mestre sentenciou que a cada dia bastam seus trabalhos. E aí, gente, eu trago essa reflexão. A gente diz muito, no meio espírita, que para a pessoa chegar na casa espírita ou no seu processo de evolução espiritual, existem 2 possibilidades. Ou é pelo amor ou é pela dor, E às vezes a gente quer impor que o camarada siga o caminho do amor, impondo com violência. Como é que pode? Não é uma contradição interna? Você quer ensinar para ele que aquele caminho, o caminho do amor, é melhor, mas você ensina com violência? Como pode? Não tem uma contradição interna aí? A gente não pode esquecer que a mestra dor, ela às vezes é fundamental, a depender do nível de evolução de cada um. Se a pessoa demanda, tem a necessidade de passar por uma experiência dolorosa, não somos nós que vamos negar essa possibilidade àquela criatura. Como é que um espírito protetor agiria? Como é? E para finalizar, eu trago essa frase que eu tenho buscado torná-la o meu mantra pessoal. É uma frase que é atribuída ao Chico. Permito aos outros serem como quiserem, e a mim, como devo ser. Aos outros, o livre-arbítrio. A mim, como eu devo ser. Se o outro me pergunta o que eu acho, ele está me dando abertura para dizer. Aí eu digo: olha, eu acredito nisso, você pode fazer assim, você pode fazer assado. Se eu encontro uma possibilidade de uma abertura onde a minha fala vai ser levada em consideração, que bom, que você coloque, exponha, oriente. Aquilo que os Espíritos dizem, nós podemos e devemos orientar, mas à maneira do Mestre Jesus. Com caridade, com amor, com carinho e respeitando o tempo de cada um. Isso na política, isso na religião, na filosofia. Isso em todas as áreas, gente. Em todas as áreas. A gente precisa desenvolver respeito, tolerância. É isso, muita paz.